Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. O tema da minha pregação é reflexões sobre dilúvios. Aí você vai dizer assim, mas pastor Elaine, dilúvio só teve um. É verdade. E Deus mesmo declarou que não mais haverá de destruir a terra com águas. Tanto que todas as vezes que a gente olha para o arco-íris, é a aliança de Deus com o mundo, dizendo que não mais iria destruir a terra com água. Então, dilúvio só teve um, é claro. Mas é óbvio que quando eu estou falando de dilúvios, eu estou falando de uma reflexão que a gente vai fazer em cima do texto sobre o dilúvio. Porque, às vezes, nós também passamos por alguns dilúvios na nossa vida. É muito interessante porque na obra da criação, a Bíblia não relata chuva. A Bíblia diz que havia o firmamento, era como se a terra ficasse numa estufa, vocês sabem disso, e havia uma coluna de água, como se fosse um anel em torno da terra, um anel de água em torno do planeta. Então a terra é como se ela tivesse e ficasse numa estufa, com variações de luz do sol, as estações e as temperaturas completamente perfeitas. Gênesis 2, a Bíblia diz assim, essa é a história das origens do céu e da terra. No tempo em que foram criados, 2 pontos. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia nenhum homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Isso fazia com que houvesse um equilíbrio perfeito do ponto de vista ambiental. É interessante que mesmo depois da saída de Adão e Eva do jardim do Éden, a gente tem aí entre a expulsão de Adão e Eva e o primeiro relato sobre chuva, que é exatamente no dilúvio, se passam cerca de 1650 anos. Aonde em nenhum momento a gente tem o relato de que havia chovido sobre a face da terra. No capítulo 6 de Gênesis, então, depois de 1650 anos, a partir do tempo em que Adão e Eva saíram do Éden, a gente entra em Gênesis 6 e pela primeira vez a Bíblia fala de chuva, mas não é de uma chuva pequena, é de muita chuva, que é o dilúvio. Agora, é importante que a gente saiba que o dilúvio foi real. Não é uma história de ficção, não é uma história que a gente conta para criança. O dilúvio foi real. A ciência comprova isso, a curvatura da terra mostra isso, serve de comprovação. Apesar do episódio da Arca de Noé ser belíssima, interessante, as crianças gostam porque envolve animais, e é uma história que a gente conta e reconta, é uma história real. E acompanhar o passo a passo dessa história é algo de forma muito linda. E aí nos faz refletir sobre algumas questões. A primeira delas é, o que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para a nossa vida? Sabe o que é interessante? A primeira vez que Noé é citado na Bíblia, quem aqui já ouviu falar de Noé? A primeira vez que Noé é citado na Bíblia, ele já tinha, sabe quantos anos? 500 anos. A gente está falando de um homem que já tinha vivido 182.500 dias aproximadamente. Por 182 anos e 500 dias, ou melhor, desculpa, por 182.500 dias, Noé tinha vivido 500 anos. Ninguém sabia da existência dele, a não ser, claro, o pai, a mãe, e a Bíblia relata o nascimento dele. Mas é interessante. E certamente a gente fica pensando, o que fez Noé até o período que ele é citado na Bíblia? Quem aqui conhece uma pessoa que já viveu 500 anos?
O Brasil, que é o Brasil, tem esse tempo de descoberto. 500 anos. 500 anos em que a Noé acordava, Noé trabalhava, fazia as coisas, e assim, a existência dele para nós não tem importância nenhuma. 500 anos. 500 anos. Deus mudou a história de Noé quando ele tinha 500 anos. Deus fala com Noé quando ele tinha 500 anos. Às vezes a gente acha que já viveu demais. Às vezes a gente acha que Deus não tem mais nada para fazer na vida da gente. Às vezes a gente acha que o tempo da gente já está acabando, que não tem nada novo de Deus. Mas se você ainda não viveu 500 anos, Deus tem coisa ainda para fazer na sua vida. 500 anos, 500 anos. Ele tinha 600 anos quando entrou na arca, 700 anos quando saiu da arca, e ele ainda viveu por 950 anos, ainda teve mais 250 anos pós a arca para viver. Noé viveu 950 anos. Mas é interessante que por 500 anos a gente não sabe nada sobre Noé. E aí a gente conhece o episódio dele da arca, que é tão lindo, uma história belíssima, e depois se passam mais outros 250 anos sem a gente ter noção do que de fato aconteceu com Noé. A gente sabe que os filhos dele, cada um foi para uma região, a Bíblia mostra isso, como é que foi a distribuição dos povos ao longo da terra. A Bíblia mostra isso a partir do capítulo 8, 9 de Gênesis. Mas a Bíblia não fala mais nada interessante sobre Noé. Às vezes a gente acha que a nossa vida não é interessante. Às vezes a gente acha que Deus olha para a gente e não tem nada para a gente. Mas Jeremias 29 diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em nome de Jesus, não olhe para a sua vida e pensa: Deus não tem mais nada para fazer comigo. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que a minha vida vai mudar? Será que ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa para Deus? Será que ainda dá tempo de Deus me usar na obra dele? Será que ainda há alguma possibilidade de Deus mudar a minha vida, de transformar essa situação, de me dar um tempo novo, com mais saúde, com mais alegria, com mais história, de deixar uma marca para a minha geração futura, para os meus descendentes? Ainda dá tempo. Não olha para a sua vida e Deus sempre tem algo novo, diferente, abençoado para realizar na nossa vida. Aleluia, aleluia. Uma outra reflexão interessante sobre o período do dilúvio é que, quando não entendemos o que fazer, simplesmente obedecemos. Quando não entendemos o que fazer, simplesmente obedecemos. A Bíblia diz que Noé alcançou benevolência do Senhor. 500 anos, a Bíblia diz que ele tinha Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos. Gênesis 9:16, 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa última frase, ele andava com Deus, é a coisa mais linda que a Bíblia poderia dizer a respeito de Noé. Eu fico pensando que, será que quando eu morrer, as pessoas vão olhar e falar assim: a Elaine andava com Deus, o Stefano andava com Deus, a Roberta andava com Deus, Walter andava com Deus, Sarinha andava com Deus. Que lindo você ter o resumo da vida. Diz: olha, ele era íntegro, ele era justo, íntegro entre o povo, isso é, não era uma pessoa que tinha defeitos, tanto que Deus olha para a humanidade, olha aquela corrupção humana, Deus olha e fala: uau, onde é que o povo levou os 1.600 anos da saída de Adão e Eva até Noé, uma corrupção enorme, mas Deus olha e só tinha Noé, só tinha Noé, só tinha Noé.
Nós estamos vivendo dias em que cada vez tem menos gente séria na presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que quem é santo, santifique-se mais ainda, porque quem é sujo está se sujando cada vez mais. Nós estamos vivendo dias onde pastores conhecidos estão voltando para outras religiões, dizendo, não, agora que eu descobri que o catolicismo é que está certo, ou que isso que está certo, ou que aquilo é que está certo. A gente está vivendo dias em que as pessoas se sujam ou perdem a fé ou trocam a santidade por coisas muito banais e muito pequenas. Noé, de toda aquela geração, já era muita gente. Vamos lembrar que naquela época a média de idade era 600, 700, 800 anos. Quem vivia 600 anos vivia pouco. Matusalém morre com 969 anos, Noé com 950 anos. Era muita gente vivendo muito tempo com a corrupção cada vez maior. E a Bíblia diz, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Diferente da terra de hoje? A ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E sabe por que não está pior hoje? Porque a igreja ainda está na terra. É a igreja que freia a corrupção, a violência deste mundo. Nós ainda temos uma proteção, porque a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Imagina se você recebesse uma notícia dessa. Você ia ficar feliz? Você ia ficar assustado? Você ia ficar assombrado? Imagina tudo que Noé conhecia, tudo que Noé já tinha vivido, todas as pessoas que Noé tinha relação, tudo que ele tinha construído, 500 anos. Tudo haveria de ser destruído. Às vezes a gente vive algumas situações inusitadas, onde a impressão que a gente tem é que tudo que a gente fez, tudo que a gente trabalhou, como se não tivesse adiantado. Situações difíceis que a gente convive às vezes com injustiça, com doença, com perdas, com falências, com fracasso, com traição, com injustiças. Situações em que você olha e pensa, uau, e agora? Como será? Entre a promessa e a fala divina e a entrada na arca, se passaram cerca de 100 a 120 anos. Então, Deus fala com Noé. E por 120 anos, cerca de 120 anos, a gente não sabe em que momento desses anos Noé começa a construção da arca, com seus filhos. E eu fico imaginando Noé construindo a arca, seus filhos ajudando, sua esposa ali do lado dele, graças a Deus. Mas dentro dele, por isso que ele pregava, dentro dele a pregação, e ainda assim o povo não conseguia entender. O povo não conseguia entender. Se você recebesse uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, e demorasse 100 anos para ela se cumprir, você ia ficar tranquilo? 100 anos. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, dá um mês a gente já está nervoso porque não aconteceu. É ou não é? A promessa de Deus que demora, mas no que depender dele, ele vai cumprir. No que depender de Deus, ele vai fazer. Mas sabe o que é lindo? A despeito deles não entenderem como aquilo ia acontecer. Eles não conheciam chuva. Eles não sabiam como é que seria aquilo. Eles tinham uma ideia da destruição que viria, destruir a terra, tudo que tem fôlego. Ainda sem que Noé conseguisse compreender, ele obedeceu. Ele obedeceu.
Ele obedeceu. Ele construiu a arca sem entender o que acontecia. Não tinha noção de nada. Não imaginava o que ia acontecer. E além disso, ele já sabia que já ia ter muito trabalho. Porque Deus diz assim para ele lá em Gênesis 7. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Macho e fêmea, um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então você percebeu que eram 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las por toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Sabe o que é interessante? Moisés leva, mas sabe quem envia os animais para a arca? O próprio Deus. E eu fico imaginando, a arca está pronta. E daqui a pouquinho começa a aparecer na cidade um casal de leão, um casal de elefante, um casal de rinoceronte, um casal, sei lá, de barata, aves. Também não entendo porque que Deus deixou a barata, né? Mas assim, a barata, besouros, os insetos, as aves foram aparecendo. E aí eu fico imaginando o povo daquela cidade, Noé pregando que ia ter destruição. A arca pronta, enorme, o povo vendo, e os casais de animais chegando. E nem assim as pessoas conseguiram entender que alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Quantas vezes as pessoas não veem bênção na nossa vida, não é? A nossa família, você vai, você conta, e você pensa, uau, agora a minha mãe vai entender. Não. Aí chega o casal de elefante, você conta, mãe, agora chegou o casal de elefante, uma bênção muito grande, pai. É uma bênção muito grande, meu filho, e ainda assim as pessoas não conseguem entender. Deus foi enviando, Deus foi enviando, Deus foi enviando. E os casais entraram na arca. Eu fico imaginando essa logística. Eu fico imaginando, Deus deu para Noé toda a dimensão da arca, como ela devia ser. Deus fez tudo. Mas ainda diz para Noé, você vai ter que levar alimento e mantimento para você, a sua família e todos os animais. Gente, não era uma logística pequena. A gente está falando de animais grandes, animais pequenos, insetos, aves voando. Imagina como não fui dentro daquela arca. Alimento para a família e para os animais. E aí, depois que todos eles entraram, Noé com certeza fez a sua última chamada, mas a Bíblia mesmo diz, eles casavam, eles davam-se em casamento, eles não estavam nem aí. Entra Noé com seus 3 filhos, as suas 3 noras, e a Bíblia diz que Deus fecha a porta por fora. E a verdade é que quando as portas se fecham, a gente vive o presente, esperando dia após dia. Gênesis 7 diz assim, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé, porque claro, eles iam sair da arca, eles iam voltar a se reproduzir. Então, o Senhor fechou a porta. Algumas versões dizem, o Senhor fechou a porta por fora. Por fora. Por fora. Há momentos na nossa vida em que Deus fecha a porta. E a gente precisa entender que se Deus fechou a porta, Ele tem bênção para a nossa vida. Há momentos na nossa vida em que nunca seja você a fechar a porta. Deixa Deus fechar a porta. Deixa Deus fechar a porta. Porque é muito interessante. Ontem o Alisson estava aqui... Ontem foi uma oração maravilhosa aqui pela manhã. O Alisson estava aqui falando da vitória dele, da Érica. A Érica agora que ganhou uma bolsa, um convite para um pós-doc, uma bênção assim, ela vai contar depois com detalhe, maravilhosa. E eu estava aqui sentada me lembrando do dia que a Érica chegou no Brasil, que ela morava nos Estados Unidos, quando ela voltou para o Brasil, só para fazer o seu carimbo no seu passaporte de estudante, de visto de mestrado para os Estados Unidos, de pós-graduação. E no consulado,
A cônsul pediu para ela: você está aí com o seu visto de turista? Ela falou: estou. Ela falou: tá ok, olha, está tudo perfeito. Você já está com a faculdade, você tem um dinheiro para pagar o seu curso, está tudo certinho para você. Mas pegou o carimbo e negou o visto de estudante e ainda anulou o visto de turista. E disse para ela assim: mas a porta está fechada para você, você vai passar um tempo no Brasil. Lembro da Érica chorando, contando isso, dizendo: pastor, e agora? E agora eu não tenho nada aqui, eu não sei nem aonde, eu não sei nem como começar, minha carreira está toda lá, estou me organizando lá. E Deus disse para ela: fechei a porta. Aliás, Deus já tinha dito antes. Ela veio orar conosco e Deus falou para ela: vou fechar a porta. Mas nem a gente imaginava que ia ser assim. E aí, Deus fechou a porta de lá, mas abriu a porta do UFRJ para o mestrado, depois abriu para o doutorado, agora abriu do pós-doutorado. Bênçãos de Deus. Quando Deus fecha uma porta, não se preocupe, Ele vai abrir uma porta melhor. Ele vai abençoar de uma forma que você não imagina. Hoje a Érica, além da estudo, ainda está casada, ainda tem filho, que é outro milagre de Deus. Outro milagre de Deus. Há portas que Deus fecha. Deus já fechou algumas portas na minha vida. Às vezes dói quando Ele fecha. Às vezes machuca quando Ele fecha. Mas a verdade é que basta a gente esperar, porque a vitória vem. Porque haverá de chegar um dia, mesmo que a gente não entenda naquele momento, em que outras portas mais abençoadas vão de se abrir. Você entende isso? Pode dizer amém? Agora lembre-se, tal como aconteceu com a Arca de Noé. E a Arca de Noé tipifica a igreja, tipifica esse período da graça. Porque a arca ainda está com a porta aberta. Mas a porta da arca, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, também vai fechar. Também vai fechar. Também, Lucas, o próprio Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado, isso é, no dia do arrebatamento da igreja. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra será deixada. Por isso que casamentos, 2 têm que estar firmes com Deus. Está falando aqui de um casal, os 2 estão deitados, um sobe, o outro fica. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra será deixada. Jesus conta depois a parábola das 10 virgens. E ele diz assim: as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, as loucas, imprudentes, que não tinham azeite, e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. A verdade é que a igreja hoje, a igreja, quando eu digo a nossa igreja, toda a igreja séria, é uma arca. A arca que está aberta, a porta ainda está aberta. Noé, pregou por 120 anos. Nós estamos pregando há 2000 anos, desde a morte de Jesus. Estamos pregando, Jesus é real, salvação só através de Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Precisamos chegar no céu. Vivemos aqui esse período para escolher entre céu e inferno, e ainda assim tem gente que está escolhendo não entrar na arca. Às vezes visita a arca, às vezes dá uma voltinha na arca, vem dar uma olhada para ver se a arca é bonita, como está o enfeite de Natal, se os pastores estão bem, eles gostam do ambiente da arca, mas é diferente de entrar na arca, porque haverá um dia em que a porta vai fechar. A porta vai fechar. E aí as pessoas vão bater, mesmo aquelas que eram virgens, que aparentemente conheciam, e vão ouvir de Deus: eu não conheço vocês.
a porta não vai se abrir. Mas enquanto a gente espera o arrebatamento, voltando para a nossa arca, como é que a gente sobrevive em tempos difíceis? Gênesis 7, na continuação da história, diz assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, Deus é preciso aqui, né? Da idade de Noé, assim com clareza. No dia em que ele completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Ele está dizendo o seguinte: todos aqueles lençóis de água debaixo da terra começaram a sair. Jorraram. Então, todos os lençóis, você sabe que tem muito mais água dentro da terra do que a gente possa imaginar. São lençóis de água enormes, fluviais, freáticos. A Bíblia diz que eles irromperam. Todos jorraram, e as comportas dos céus, aquele firmamento, a Bíblia, uma outra versão diz, as águas de baixo e as águas de cima. Então, ao mesmo tempo em que as águas que estavam no subterrâneo da terra começaram a subir, as águas de cima do firmamento também desabaram. Aí a arca foi subindo, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Sabe o que é interessante? Tudo que Noé conhecia até então, quando olhava para o céu, agora seria diferente. Com certeza Noé não tinha muita... Já se cavava poço naquela época. Mas ele jamais ia ter noção de quanta água tinha dentro da terra. A Bíblia diz que 40 dias e 40 noites. 40 dias chove. Interessante que eles entram na arca, eles ficam 7 dias dentro da arca, a arca parada, sem chover, esperando. E aí Deus diz, olha, na data X começa a chover. 40 dias com eles, os animais, com a família, balançando de um lado para o outro. A verdade é que há momentos na nossa vida em que a gente fica assim. A chuva está batendo e a gente fica ali balançando. Imagina, água subindo, água batendo de um lado, batendo do outro, e a arca balançando. 40 dias e 40 noites. Também foi o tempo que Jesus passou no deserto. Você vai falar, deserto é terra firme? É. Mas emocionalmente, foi um tempo difícil também. Balançar, sozinho. Ele sabia que depois daquele período o ministério dele ia começar. Um ministério lindo, mas também com muito sofrimento, com muita traição e com muita dor. 40, não dias, mas anos, foi o tempo que o povo também passou no deserto. Aquela passagem toda, aquela travessia toda, eles podiam ter feito em 40 dias. Mas eles fizeram 40 anos, porque não creram, porque foram desobedientes, porque não se colocaram como Deus gostaria. E aí, uma travessia de 40 dias se transformou numa travessia de 40 longos e difíceis anos. Na nossa vida, a gente tem tempo de deserto, como Jesus teve. Às vezes, a gente tem tempos de dilúvio. Tem tempos em que, assim, a gente balança. E nesses tempos a gente precisa aprender a priorizar a nossa fé e a nossa família. A nossa fé. Noé perdeu tudo. Os amigos, os móveis, a casa, a plantação, tudo que ele tinha. Mas o mais importante, ele guardou. A fé dele em Deus. E a família dele que estava com ele. A fé dele em Deus e a família que estava com ele. Se você é casado, entenda isso. A coisa mais importante que você... Se você não tem filhos, a coisa mais importante que você tem depois de Deus é a sua esposa, é o seu marido. E se tem filhos, é o seu marido ou a sua esposa e os seus filhos. Exatamente nessa ordem. Mas acima de todas as coisas, a gente tem Deus. Ame a sua família. Se Noé tivesse com um monte de gente estranha dentro da arca, vamos supor que 100 pessoas tivessem aceitado a pregação de Noé, entrassem com Noé dentro da arca, mas os filhos dele não tivessem entrado com ele, como estaria o coração de Noé?
Imagina o desespero. A água subindo e sabendo que os filhos estavam morrendo, que a Bíblia diz toda a terra foi exterminada. Toda a terra. Do pico mais alto da terra, a Bíblia diz que ainda tinham 7 metros acima. Cobriu tudo. Tudo. Mas mesmo no meio de todo aquele balanço, trancado dentro de uma arca, passando perrengue, ele não abriu mão da sua fé. A verdade é que há dias ou meses em que a gente simplesmente vai vivendo. Noé passa 1 ano dentro da arca. 370 dias dentro da arca. 370 dias dentro da arca. Presta atenção. Deus disse para Noé por quanto tempo ia chover. Disse ou não disse? 40 dias e 40 noites. Mas Deus não disse para Noé quanto tempo ele ia ficar dentro da arca. Às vezes a gente passa um período e literalmente a gente não sabe quando aquilo vai terminar. Mas a gente sabe o seguinte: se eu estou na vontade de Deus, se eu estou fazendo aquilo que Deus quer, se eu tenho convicção de que onde eu estou, o que eu estou fazendo é de Deus, é da vontade de Deus, não tenha dúvida, Deus vai enviar a vitória, o livramento, a cura, aquilo que a gente precisa em nome de Jesus. 1 ano dentro da arca. O resumo da complexidade, Gênesis 7. Com ele entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, animais selvagens. Preste atenção, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos, os seres vivos que se movem rente ao chão, isso é, aqueles pequenininhos insetinhos. E todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas por todas as altas montanhas debaixo do céu. O Himalaia estava aqui. Todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e que nas narinas tinha o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens, quanto os animais grandes. E aqui para muitos, pode até se ler aqui os dinossauros. Os animais pequenos que se movem rente ao chão. E as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 40 dias de chuva, mas 150 dias. A gente está falando de 6 meses. Com comida, com o animal fazendo as suas necessidades, com um monte de trabalho para ser feito dentro da arca, com barulho, porque você sabe que tem animal que dorme de dia, o outro que acorda de noite, o horário nunca é o mesmo. Então, gente, não foi um período simples. A gente fala de Noé, mas a família dele teve muita paciência. A gente fala de Noé, mas ele teve uma família que estava do lado dele, uma esposa que comprou aquela situação junto com ele, de uma família que estava junto dentro da arca, trabalhando 370 dias. A verdade é que a gente nem sempre tem todos os detalhes. Com certeza. A gente está falando aqui de 6 meses, 210 dias, e eles pensando... como é que vai ser? Ou melhor, como é que vai acontecer? Quando é que a gente vai sair da arca? Mas mesmo quando tudo parecer confuso, Deus se lembra. Deus se lembra. Capítulo 8 de Gênesis diz assim: então Deus lembrou-se de Noé
E de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Você entendeu que as águas só começaram a baixar os 40 dias mais os 150 dias, depois de 190 dias? Aí a Bíblia diz que Deus então se lembra de Noé. Deus havia se esquecido de Noé? Você acha mesmo que Deus, um planeta todo cercado de água, só um barco, né, a arca balançando de um lado para o outro? Deus não havia se esquecido de Noé. Mas aquele foi o tempo de Deus de dizer assim: é agora eu vou começar a agir, agora eu vou começar a agir. Que Deus comece a dizer para nós hoje: é agora, é agora, é agora, esse é o tempo, esse é o tempo. Os fontes, a Bíblia diz assim: as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Foram baixando bem rápido, né? Isso de um dia para o outro secou tudo, igual no Mar Vermelho quando eles atravessaram. Pouco a pouco. Há coisas da nossa vida que são assim, instantâneas. E há bênçãos na nossa vida que vêm pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. A verdade é que Noé estava balançando. Com água baixando ou sem água baixando, ele não estava tocando o chão. O balanço para ele era o mesmo. Noé não tinha a mínima ideia de que as águas estavam baixando. Mas as águas estavam baixando. Às vezes você pode estar olhando para o seu problema e pensando: não está acontecendo nada, não tem nada novo, está tudo igual, nada está saindo do lugar, quando é que vai chegar? Mas as águas podem estar baixando, a gente é que não sabe. De novo, nem tudo diz para a gente, mas Deus se lembra, Deus se lembra. Você pode achar assim: não está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo, Deus se lembra. Deus não tem amnésia. Deus não se esquece das promessas dele. Deus jamais ia se esquecer de Noé, de um homem íntegro. Quando tudo parece perdido, mesmo quando a gente não percebe, Deus se lembra. Foi assim com Ana. Ana chorando, querendo um filho, sendo maltratada por Penina. E ela chorava, e a Bíblia diz que vários anos ela subia até Jerusalém, triste, porque não tinha filho, até que um dia ela entra no templo. Ela não sabia que era aquele dia, ela não sabia que era aquela hora, ela não sabia que ia acontecer naquele exato momento, mas naquele exato momento Deus se lembra de Ana, fala com Ana, e ali Deus promete a Ana, e um ano depois ela já estava com Samuel no seu colo. Foi assim com Sansão, mesmo depois do erro de Sansão. Sansão peca perante Deus, ele erra, ele é levado escravo, seus olhos são furados, aí ele fica ali mexendo na moenda, sendo escarnecido pelos filisteus. Mas aí Deus se lembra de Sansão, restaura a força de Sansão, e a Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que ao longo de toda a sua vida. Ele faz uma oração linda diante de Deus na hora da morte. Deus se lembra. Não pensa que Deus não está vendo, Ele está vendo. Mesmo que não percebamos, as águas estão descendo. A bênção já começou a fluir. Pode acontecer pouco a pouco, mas ela é certa. Você pode não estar vendo, mas ela é certa. Agora, não deixe de abrir a janela da sua arca e esperar. Esperar. 40 dias de chuva, 150 dias com a água igual. Aí depois Deus se lembra, e por 150 dias a água começa a descer. Espera. Depois de quase 11 meses. Quase 11 meses. A Bíblia diz que a arca vem e ela pousa no Monte Ararat, que tem aproximadamente ali 1.150 de altitude. Petrópolis fica mais ou menos uns 900 metros de altitude. Ainda tinha muita água na terra. Mas, pelo menos, sabe aquela sensação que, opa, parou.
E no que para, Noé é rápido, ele vai e abre a porta, ou melhor, a janela da arca. Ele abre a janela da arca. Gênesis 6 diz assim: Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, voltou para Noé. Talvez você esteja nesse estágio. Você já abriu a escotilha, já abriu a janela, você abre o e-mail, você checa o financeiro, você olha a agenda, você fica dando os telefonemas, você está ali, olhando para a janela, falando: Senhor, e agora? Solta um corvo, o corvo dá uma volta e volta, aí solta uma pomba e volta, você está naquele movimento de que parece que está perto, mas não chega, parece que está perto, mas não chega, o juiz diz que sim, mas não faz, o advogado diz que sim, mas ainda não é a hora, o médico diz que está quase lá, mas ainda não é o total, pode ser que você já tenha soltado o corvo, a sensação de que tem é que você manda e volta, como se as coisas não tivessem acontecendo. A arca está parada no Monte Ararat. A água está baixando, mas ainda não dava para pousar. Há momentos na nossa vida que são exatamente assim. Minha pergunta para você é: quantas pombas você já soltou esse ano? Eu já soltei muitas. Algumas voltaram. Quantas esperanças foram perdidas? Quantas expectativas se quebraram ao longo desse ano? Quantas ações você teve e a impressão que você deu é que não deu em nada? Mas sabe o que é interessante? A pomba voou, mas ela fez o quê? Ela ficou voando, cansada, até perder as forças e morrer? Ela voltou para a arca. Por mais expectativas que você tenha, por mais frustrações que você tenha, por mais dificuldade que você esteja vivenciando, por mais que o tempo esteja bem difícil, não fique voando à toa. Volte para a arca, se guarde na arca, fique firme na arca. Só estamos seguros quando estamos na igreja, quando estamos na arca, quando estamos com Deus, quando estamos firmados na palavra. Jesus é a nossa arca, a igreja é uma arca. Não fique perambulando sem ter onde pousar. Volta para a arca. Ainda não aconteceu, volta, não abandona a fé, não abre mão. E aí solta uma pomba, e a Bíblia diz que 7 dias ele esperou e soltou novamente a pomba. 7 dias. No início, lembram? Entram todos na arca, todos os animais, Deus fecha a porta, e eu fico imaginando Noé dizendo: e agora vai acontecer. Por 7 dias fica tudo parado. Eles dentro da arca, a arca estacionada no lugar, a porta trancada do lado de fora, e não chovia. E eu fico pensando, gente, 7 dias. Eu fico pensando, Noé devia pensando: e agora? A gente, 1 dia passando, 2 dias passando. E da mesma forma, no final de tudo, Noé espera 7 dias, soltou novamente a pomba. 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel. Aí ganha Lia. Aí ele trabalha mais 7 anos de novo por Raquel. 7 mergulhos de Naamã. 7 dias andando em volta da cidade de Jericó. E no 7º dia, foram 7 vezes que eles circularam a cidade. Em qual ano de trabalho você está? Em que volta de Jericó você está? Ou, como o pastor Álvaro pregou há pouco tempo aqui, em que mergulho desses 7 você está? Eu não sei. Você pode dizer: pastor, eu já mergulhei mais de 7. E para mim, em muitas situações, eu também já. Mas mesmo que de novo a gente não veja, as muralhas vão cair.
A cura vai chegar, a batalha é nossa, a vitória é nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A pomba simboliza aquele crente que é enviado por Deus. E às vezes a gente se sente exatamente assim. Às vezes é aquela pomba que sai e olha a água. Água na Bíblia, água, mar, fala do mundo. Fala dessa insegurança, fala de tanta coisa que a gente vê nesse mundo. E a pomba volta, olha. E às vezes a gente vivendo, a gente vive a realidade, a gente observa a realidade desse mundo. O mundo frio, sofrido. A gente discerne a dor, a opressão espiritual. Mas a verdade é que a pomba ia e voltava. Até que, depois de 7 dias, ele solta uma pomba. E aí a Bíblia diz assim, Gênesis 8. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. E Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Oliveira tem cerca de 6 a 15 metros de altura. Ela traz uma folha nova de oliveira. Sabe, um fiapo de esperança. Dizendo para Noé assim, está chegando a hora. As águas estão secando. Ainda não foi o momento de sair. Noé espera alguns outros dias para sair. Mas quando ele sai, ele agradece. Ele agradece. Ele tinha muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer. O ano está findando. E você pode estar terminando esse ano ainda com as águas balançando. Pode ser que você esteja terminando esse ano já na segunda parte, quando as águas estão baixando. Pode ser que você esteja encerrando esse ano nesse momento aí de 7 dias. Pastora, está quase chegando, mas não chega. Eu não sei em que momento dessa história você está. Ou pode ser que você esteja com tantos problemas, que se num problema você está numa situação, com outro problema você está numa outra situação. Às vezes a vida é exatamente assim. Mas tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Tem pé seco. Você vai sair, você vai ver a vitória de Deus, que é o Deus que começou, vai se lembrar, vai estender a mão, já marcou o dia da nossa vitória. Deus sabia, disse para Noé quantos dias ia chover, mas Deus sabia exatamente, um dos poucos textos bíblicos em que a gente tem data, o ano, o dia, só não tem a hora exata em que Noé entrou na arca e saiu da arca. Deus cronometrou todas as coisas, não deixou Noé sozinho um tempo sequer, não abandonou Noé em nenhum momento, não se olhou para Noé com desdém, em nenhum momento. Noé passou um período difícil, muito trabalho, muito mau cheiro, muita complicação, tempos difíceis, mas até hoje nós estamos aqui, 4.500 anos depois, nos lembrando de um homem que, por ser fiel a Deus, por andar com Deus, passou uma série de privações, mas aquilo que para ele parecia privação, na verdade era um grande livramento. A família dele sai da arca, ninguém mais vivo no planeta Terra, e a partir de Sem, Cã e Jafé, tempo preciso de Deus, porque aí eles já tinham esposas, Sem, Cã e Jafé, cada um vai para uma região, e a partir deles nós temos toda a estrutura da humanidade. Não dá tempo da gente falar, mas a Bíblia é tão linda, que a Bíblia mostra exatamente toda a construção dos povos germânicos, toda a construção dos povos tem a ver com a família de Noé. Deus é muito lindo. Mais importante é que Ele não esqueceu de você. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.